Olá! Hoje nós viemos bater um papo com o psicólogo e psicanalista do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Pedro Gabriel. Vamos conversar sobre gerenciamento de estresse e também como as pessoas podem lidar com alguns sentimentos que estão presentes, sobretudo nesse período de pandemia. Como lidar com a tristeza, com a frustração, com as perdas nesse período. Nádia, a gente vem enfrentando, não é, um avalanche de sentimentos ligados ao coronavírus, ao isolamento social, às dificuldades próprias desse momento, dificuldades traduzidas nas palavras que você muito acertadamente colocou, a tristeza, o estresse e outras, né, pessoas que chegam a tocar as raias do desespero. De modo que esse nosso trabalho tem sido de converter, ou de ressignificar, ou de dar um redirecionamento a esses sentimentos, para alguma coisa que seja mais confortável e mais adequada a essas pessoas que sofrem, né? De que forma aquela pessoa pode identificar que um sentimento que ela vem guardando ali no coração, no peito, aquela angústia, aquele medo, aquele estresse, de que forma ela pode identificar se aquilo já não é uma coisa mais séria, se já não é o momento de procurar ajuda. Algumas pessoas elas têm, não é, alguns até que nos ouvem, né, elas têm a falsa impressão de que o tempo cura as patologias do coração, as patologias do psiquismo, mas na verdade o tempo agrava essas coisas. Então, se a gente não pede ajuda, é como se a gente estivesse guardando em uma gaveta uma coisa velha e podre. Quando a gente for procurar depois, ela não foi limpa magicamente, ela está lá fedendo enfim, embolorada, né? Então, a palavra, ela é esse fio condutor que nos conduz do escuro até a claridade. Falar sobre os nossos problemas, Nádia, tem esse quinhão de tornar esses problemas menos pesados, menos doloridos. Então, a minha recomendação para quem nos ouve, não é, para alguém que eventualmente tem essa dificuldade de pedir ajuda, é que pense que a sua vida, com essa ajuda, ela pode ser muito melhor do que sem essa ajuda. Doutor Pedro, outra questão muito importante nesse período de pandemia é mudança. Como as pessoas lidam com a questão da mudança? Muitas vezes ela pode ser positiva, outras vezes negativa, mas sempre existe um aprendizado. A grande questão é que a mudança ela faz parte da vida, né? E muitas coisas que parecem ser novidade, parecem ser estranhas a esse momento, são na verdade velhas companheiras. A convivência com a iminência, com a expectativa da doença e da morte são coisas antigas, né? Os convites às reinvenções da nossa vida são também bastante antigos. Entretanto, parece que veio tudo de uma vez e numa intensidade que a gente não estava acostumado. E essas mudanças e a necessidade de adaptação a mudanças na clínica e na medicina tem um nome, chama-se estresse, né? Diante da necessidade de se readaptar, diante da necessidade de mudar. Então o estresse ele não é uma forma inespecífica de sofrimento. O estresse é aquilo que a gente sente sempre que precisa mudar, sempre que precisa se readaptar. Eu também gostaria de lhe perguntar de que forma a Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco ele presta assistência a essas pessoas que buscam um apoio psicológico. Durante esse período, a gente tem trabalhado arduamente, né, na construção de uma grande saúde. Então, a Diretoria de Saúde e todos os profissionais que a compõem, nós temos feito um esforço sobre-humano para, de maneira online, e em alguns casos excepcionalíssimos, até presenciais, né, quando realmente necessário, a gente poder fazer essa oferta, não é, de um espaço de saúde para os profissionais. E a doutora Dalva, a doutora Tatiana Versosa, toda a diretoria, né, as gestoras da Diretoria de Saúde tem pensado em várias iniciativas. Então, a parte de saúde mental, a psiquiatria e também a psicologia, nós temos trabalhado online, temos mantido os nossos horários, até ampliamos, na verdade, né? Doutor Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade, por bater esse papo aqui com a gente, tão descontraído, tão esclarecedor sobre gerenciamento de estresse e situações aí desesperadoras que podem acontecer nesse período de pandemia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nádia, foi um grande prazer. E você que nos assiste, se for servidor do TJPE e estiver passando por algum momento de maior dificuldade, a gente está lá para acolher vocês. A psicologia, o gerenciamento de estresse, a psiquiatria, toda a diretoria de saúde está à disposição. Se você não é servidor, a gente pode se encontrar virtualmente pelo canal do Instagram, @psicanaliserecife, que é um encontro com essas questões ligadas à pandemia, ao isolamento, e vai ser um prazer.
A juíza Yasmina Rocha foi escolhida para ocupar a vaga de titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no lugar do desembargador Rui Trezena Patu. A escolha da nova desembargadora eleitoral ocorreu por unanimidade durante sessão extraordinária do Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Yasmina Rocha é a segunda juíza de carreira eleita para o cargo de desembargadora titular da Corte Eleitoral. A primeira foi a juíza Mariana Vargas, eleita em dezembro de 2020. Atualmente, o TRE Pernambuco é presidido pelo desembargador Frederico Neves. Já o desembargador Carlos Moraes é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Outra cerimônia virtual de grande repercussão foi a entrega da Medalha do Mérito Desembargador Geraldo Campos, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários. A Medalha do Mérito Desembargador Geraldo Campos é uma honraria de grande distinção, destina-se ao reconhecimento do mérito de pessoas físicas e jurídicas, não é? Nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços à causa da justiça, especialmente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, ou pelos seus méritos excepcionais no campo do judiciário. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Heriberto Medeiros, e o advogado Célio Avelino foram contemplados no quesito colaboração à causa da justiça. 2 mulheres receberam a Medalha do Mérito na categoria Ação. Maria de Lourdes Soares, secretária executiva do CEJ, e Roseane Vasconcelos, assessora técnica da COJURI, Comissão de Jurisprudência e Regimento Interno. Já na categoria Labor, os homenageados foram os juízes de direito Solon Otávio de França, Diógenes Calheiros e João Maurício Alcoforado, na ocasião representado pela esposa e filhos. Também receberam a comenda os desembargadores do TJPE, Bartolomeu Bueno, e o presidente Fernando Cerqueira, que agradeceu em nome de todo o judiciário pernambucano. É motivo de honra e de extrema alegria participar desta solenidade promovida pelo Centro de Estudos Judiciários e receber a Medalha do Mérito Geraldo Campos na categoria Labor. Como nós sabemos, o Centro de Estudos Judiciários de Pernambuco é um centro de verdadeira excelência do direito e não apenas de Pernambuco, mas como de todo o Brasil, porque exerce um papel de destaque na justiça e na disseminação do conhecimento jurídico.